Ainda bem que sua casa é tão grande, mãe. Os pais de Jéssica vão morar no segundo andar, e o primeiro andar será para a irmã dela e as crianças. Somos família. É sua obrigação acolhê-los sem dizer uma palavra. Meu filho, Matthew, disse essas palavras com a mesma naturalidade com que pediria um copo d'água. Ele estava no meio da minha sala de estar, cercado por malas e caixas, com Jéssica ao seu lado, sorrindo como se tivesse acabado de anunciar uma notícia maravilhosa. Atrás deles, Robert e Susan observavam a cena com expressões de satisfação, como pessoas que já haviam vencido uma batalha antes mesmo de ela começar. Sarah, irmã de Matthew, permaneceu perto da entrada com seus 2 filhos pequenos, olhando em volta como se já estivesse calculando qual quarto seria o seu. Não disse nada. Permaneci completamente imóvel, com a caneca de café quente nas mãos. Olhei para todos eles, um por um, e naquele instante compreendi que meu próprio filho acabará de tentar me privar da única coisa que me restava. Meu lar, minha paz, minha dignidade. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para senti-lo na pele. Matthew esperava uma resposta, talvez um sorriso de concordância, talvez um claro, filho, o que você precisar. Mas eu apenas o encarei, sem piscar, sem me mexer. Então, com uma voz tão calma que até me surpreendeu, eu disse algo que fez todos congelarem onde estavam. Algo que mudou tudo em um segundo. Algo que Matthew jamais imaginou que ouviria da minha boca. Mas para entender por que eu disse o que disse e por que meu filho ousou ir tão longe, preciso contar como tudo começou. Porque essa história não começou naquele dia de abril. Começou muito antes, quando Matthew decidiu que meu amor de mãe era uma fraqueza que ele poderia explorar. Meu nome é Eleanor Vance. Tenho 68 anos e construí toda a minha vida com minhas próprias mãos. Quando meu marido faleceu há 12 anos, fiquei sozinha nesta casa de 2 andares que havíamos comprado juntos após 30 anos de casamento. Ele era um bom homem, trabalhador e honesto. Foi preciso muito esforço para conseguirmos esta propriedade, mas conseguimos. Cada tijolo destas paredes carrega o suor do nosso trabalho. Trabalhei por 42 anos como escrivão do condado. Não era um trabalho glamouroso, mas era estável e me dava dignidade. Aprendi a ser disciplinada, metódica e cuidadosa com o dinheiro. Nunca fui de gastar com luxos desnecessários. Sempre economizei pensando no futuro, nos dias difíceis que inevitavelmente viriam. E elas vieram, claro, primeiro com a doença do meu marido, depois com a sua morte, e depois com a solidão que se instala numa casa grande demais para uma pessoa só. Mas aprendi a conviver com essa solidão. Mais do que isso, aprendi a apreciá-la. Eu acordava todas as manhãs com um propósito. Cuidava das minhas plantas no jardim, mantinha a casa limpa e organizada, caminhava à tarde e encontrava meus amigos aos domingos. Criei uma rotina que me trazia paz. Eu não precisava de muito para ser feliz. Eu só precisava do meu espaço, da minha tranquilidade, da minha independência. Matthew, meu filho mais velho, sempre foi carinhoso comigo. Depois da morte do pai dele, ele começou a me visitar com mais frequência. No início, ele vinha apenas nos fins de semana, às vezes com Jéssica, sua esposa. Nós conversávamos, jantávamos juntos. Ele me perguntava como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Eu apreciava muito essas visitas. Elas me faziam sentir que eu não estava completamente sozinha no mundo, que eu ainda tinha família, que eu ainda importava para alguém. Com o tempo, as visitas se tornaram mais longas. Matthew começou a ficar alguns dias da semana, levando o trabalho para casa e usando o escritório do segundo andar como um improvisado espaço de trabalho. Jéssica o acompanhava, sempre educada e sempre disposta a ajudar na cozinha ou na limpeza. Parecia genuíno. Parecia amor filial. Parecia respeito. Abri as portas da minha casa para eles porque eram minha família, porque eu confiava neles. Porque eu acreditava que a presença deles era uma bênção e não uma estratégia. Como eu era ingênua. Tudo começou a mudar numa tarde de novembro passado. Eu estava revisando meus extratos bancários, algo que fazia religiosamente todo mês, quando notei uma transação estranha, uma transferência de $3.000 que eu não havia autorizado. Meu coração disparou. Imediatamente pensei em fraude, em algum ladrão que tivesse obtido minhas informações. Liguei para o banco na hora, exigindo uma explicação. A resposta me deixou perplexo.
A transferência havia sido feita da minha própria conta, usando minhas credenciais de login, a partir de um endereço IP correspondente à minha casa. Alguém havia acessado meu computador, usado minhas informações pessoais e transferido meu dinheiro sem meu consentimento. Mas não era um estranho. Não era um ladrão qualquer. Era meu próprio filho. Quando confrontei Matthew naquela mesma noite, ele não negou nada. Estava sentado no sofá da sala, com as mãos entre os joelhos, olhando para o chão como uma criança repreendida. Jéssica estava ao lado dele, também em silêncio, sem ousar intervir. Desculpe, mãe, disse-lhe finalmente em voz baixa. Eu tinha uma sentença judicial pendente. Se eu não pagasse esta semana, eles iriam penhorar minha conta. Eu só peguei o dinheiro emprestado. Vou te pagar de volta. Eu juro. Emprestado? Como se meu dinheiro fosse dele, como se ele tivesse o direito de entrar na minha conta bancária e se livrar das minhas economias sem nem me consultar. Encarei-o, tentando reconhecer o homem que eu havia criado, o garotinho que costumava brincar neste mesmo quintal. O jovem que me abraçava e dizia que sempre cuidaria de mim. Quando você planejava me contar? Perguntei, mantendo a voz calma, embora uma fúria contida estivesse fazendo minhas mãos tremerem. Eu ia te contar, mãe. Só precisava resolver o problema primeiro. Não queria te preocupar. Você não queria me preocupar. Mas queria roubar de mim. Não é roubo, mãe. Somos família. Somos irmãos de sangue. O que é seu é meu. Não. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um alarme. O que é seu é meu. Assim, sem mais nem menos. Que descaramento. Meu filho não viu problema algum no que fez. Para ele, eu era simplesmente um recurso disponível, um caixa eletrônico pessoal, uma mãe obrigada a resolver seus problemas financeiros sem questionar, sem exigir respeito. Quero meu dinheiro de volta, eu disse a ele com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Jéssica. Os $3.000 até a semana que vem? Matthew assentiu rapidamente. Rápido demais. Claro, mãe, eu te pago de volta. Prometo. Mas vi algo em seus olhos que me fez gelar o sangue. Não era arrependimento. Era cálculo. Era o olhar de alguém que já pensava no próximo passo, na próxima desculpa, na próxima maneira de conseguir o que queria. Naquela noite, quando Matthew e Jéssica finalmente foram embora, fiquei sozinha na sala de estar com as luzes apagadas, observando as sombras que a lua projetava nas paredes. Algo havia se quebrado entre nós, algo que talvez nunca pudesse ser consertado. E o pior de tudo, uma parte de mim já sabia disso. Matthew não ia me devolver aquele dinheiro. Ele nunca ia, porque para ele eu não era sua mãe. Eu era seu banco pessoal. Passaram-se 2 semanas e Matthew nunca mencionou os $3.000. Ele veio me visitar como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse nenhuma dívida pendente entre nós, como se eu fosse tolo o suficiente para esquecer o que ele tinha feito. Não disse nada durante aqueles dias. Apenas observei, esperei, registrando mentalmente cada gesto, cada palavra, cada silêncio desconfortável quando o assunto dinheiro surgia na conversa. Jéssica agia normalmente, fazendo café na minha cozinha, arrumando as flores no vaso da sala, conversando sobre o tempo e as notícias como se tudo estivesse perfeitamente bem. Mas eu percebi a tensão em seus ombros, o jeito como ela evitava meu olhar quando Matthew e eu estávamos no mesmo cômodo. Ela sabia. Sabia que o marido dela tinha me roubado e não tinha feito nada para impedir. Certa tarde, enquanto Matthew checava o celular no sofá, decidi quebrar o silêncio. Quando você pretende me pagar meu dinheiro, filho? Ele ergueu os olhos lentamente, como se minha pergunta o tivesse despertado de um sono profundo. Jéssica parou de mexer a colher de chá na xícara. O silêncio se instalou entre nós como um convidado indesejado. Ah, sim, mãe, estou juntando o dinheiro. Foi um mês difícil no trabalho, mas não se preocupe. Vou te pagar de volta. Quando exatamente? Em breve. Prometo. Em breve. Aquela palavra vazia que as pessoas usam quando não têm intenção de cumprir o que prometem. Em breve pode significar uma semana, um mês, um ano. Nunca. Eu conhecia esse jogo.
Já o tinha visto antes em outras pessoas, em outros contextos, mas nunca pensei que o veria vindo do meu próprio filho. Dou-lhe até ao fim do mês, disse eu com uma firmeza que fez Jéssica endireitar-se na cadeira num pulo. Se não me devolver o dinheiro até lá, vou tomar medidas legais. Matthew soltou uma risada nervosa e incrédula. Processo judicial. Mãe, eu sou seu filho. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Ele olhou fixamente para mim como se não me reconhecesse, como se a mulher sentada à sua frente fosse uma estranha que tivesse tomado o lugar de sua mãe submissa e complacente. Jéssica interveio então, com voz suave e conciliadora. Eleanor, por favor. Matthew vai te pagar. Ele só precisa de um pouco mais de tempo. Estamos passando por alguns problemas financeiros, mas vamos resolver isso. Somos família. Família. Essa palavra usada como escudo, como justificativa para qualquer abuso, para qualquer falta de respeito. Eu me perguntei quantas vezes na minha vida tolerei coisas inaceitáveis simplesmente porque elas vinham envoltas nesse conceito sagrado de família. A família se constrói com base no respeito, respondi, olhando diretamente para Jéssica. E respeito inclui não roubar da própria mãe. Matthew levantou-se abruptamente, visivelmente irritado. Eu não roubei de você, mãe. Eu só peguei emprestado. Há uma diferença. A diferença é que, quando você pega dinheiro emprestado, primeiro pede permissão. Você entrou na minha conta sem minha autorização. Isso tem um nome, e não é empréstimo. Ele saiu de casa batendo a porta. Jéssica me lançou um olhar de reprovação antes de segui-lo. Fiquei sozinha na sala de estar, o eco da porta reverberando pelas paredes. Não senti culpa. Não senti arrependimento. Senti apenas uma fria clareza cristalina. Meu filho havia mostrado sua verdadeira face, e eu acabará de decidir que não seria mais sua vítima. Os dias seguintes foram de absoluto silêncio. Matthew não voltou a visitar, não ligou, não mandou mensagens. Era a maneira dele de me punir, de me fazer sentir culpada por ter ousado exigir o que era meu. Mas não mordi a isca. Continuei com minha rotina, cuidei das minhas plantas, fiz minhas caminhadas, li meus livros. A paz da minha casa retornou e, com ela, uma sensação de liberdade que eu havia esquecido. Até que, 2 semanas depois, uma noite meu telefone tocou. Era Matthew. Mãe, preciso falar com você. É urgente. Sua voz soava diferente, mais suave, mais vulnerável. Uma parte de mim queria acreditar nele, queria pensar que talvez ele tivesse refletido, que talvez estivesse ligando para se desculpar sinceramente. Mas outra parte, a parte que aprenderá a ser cautelosa, permaneceu em alerta máximo. Sobre o que é? É sobre Susan, a mãe de Jéssica. Ela e Robert estão numa situação muito difícil. Eles têm problemas financeiros. Perderam as economias no mau investimento e agora não conseguem pagar o aluguel do apartamento. Deram-lhes 30 dias para serem despejados. Ouvi sua história em silêncio, aguardando o momento em que ele revelaria o verdadeiro motivo de sua ligação. Eles precisam de ajuda, mãe. Cerca de $2.000 para colocar os pagamentos em dia. Eu sei que acabamos de ter um problema com o dinheiro, mas isso é diferente. É uma verdadeira emergência. Ali estava. O pedido, o verdadeiro motivo. E o mais incrível era que Matthew realmente parecia acreditar que eu concordaria depois de tudo o que tinha acontecido. Mateus, a resposta é não. Como assim, não? Mãe, eles são os pais da minha esposa. São da família. São seus sogros. Essas dívidas não são minha responsabilidade. E mesmo que fossem, eu não empresto dinheiro que sei que nunca vou receber de volta. Você ainda está me devendo, caso tenha se esquecido. Mãe, por favor. Prometo que desta vez será diferente. Eles vão devolver o dinheiro assim que resolverem a situação. Não, Matthew. E não quero falar sobre isso de novo. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Matthew falou novamente, sua voz havia perdido todo o calor. Tudo bem, mãe. Eu entendo. Só não imaginava que você tivesse se tornado tão egoísta. Ele desligou antes que eu pudesse responder.
Fiquei segurando o telefone, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Egoísta, ele me chamou de egoísta porque me recusei a dar meu dinheiro para pessoas que eu não conhecia, que nunca me demonstraram qualquer apreço, que nem sequer tiveram a decência de me pedir. 2 dias depois, ao verificar minha conta bancária novamente, descobri outra transferência não autorizada. Desta vez, era exatamente de $2.000. Senti meu sangue ferver. Matthew tinha feito isso de novo. Ele tinha voltado à minha conta, pegado meu dinheiro sem permissão mais uma vez, e desta vez nem se deu ao trabalho de inventar uma desculpa. Liguei para ele imediatamente. Ele atendeu ao terceiro toque, com voz cautelosa. Mãe, você acabou de transferir $2.000 da minha conta. Vai negar. Silêncio. Um silêncio que confirmava tudo. Mãe, deixe-me explicar. Não há nada a explicar, Matthew. Você mentiu para mim. Eu disse que não ajudaria os pais da Jéssica, e você decidiu pegar o dinheiro mesmo assim. Sabe como se chama isso? Roubo. Simples assim. Não é roubo quando é para ajudar a família. Susan e Robert estão desesperados. O que você queria que eu fizesse? Que eles acabassem na rua? Eu queria que você respeitasse minha decisão. Queria que você entendesse que meu dinheiro é meu, não seu. Mas aparentemente isso é pedir demais. Mãe, você tem dinheiro suficiente. Você mora sozinha. Você não gasta com nada. Qual é o problema em ajudar? Aquelas palavras me atingiram com a força de uma terrível revelação. Para Matthew, eu não era uma pessoa com necessidades, com planos, com o direito de decidir sobre meus próprios bens. Eu era simplesmente um recurso inexplorado, uma conta bancária que deveria estar disponível para ele e para quem ele escolhesse. Isso me custou a minha dignidade, Matthew. Custou-me a minha paz de espírito. Custou-me a confiança que um dia tive em você. Você sempre foi tão dramática, mãe. E você sempre foi tão oportunista, filho. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Meu coração disparava. Mas desta vez, não era apenas raiva que eu sentia. Era algo mais profundo, mais doloroso. Era a compreensão definitiva de que meu filho não iria mudar. Que cada promessa que ele me fizera era vazia. Que cada pedido de desculpas era apenas uma estratégia para ganhar tempo até o próximo roubo. Não consegui dormir naquela noite. Uma semana após o segundo roubo, Matthew apareceu na minha casa como se nada tivesse acontecido. Ele ostentava um sorriso forçado e carregava uma caixa de doces, meus favoritos, como se um simples gesto pudesse apagar o que ele havia feito. Eu estava regando as plantas no jardim quando o vi chegar. Não disse nada. Apenas observei se aproximar com aquela atitude de criança que sabe que fez algo errado, mas espera ser perdoada mesmo assim. Mãe, precisamos conversar, disse ele, colocando a caixa sobre a mesa do pátio. Não tenho nada para conversar com você, Matthew. Por favor, me dê apenas 5 minutos. Depois disso, se você quiser que eu vá embora, eu irei e não incomodarei mais. Algo em seu tom de voz me fez parar. Não era arrogância. Era algo como desespero. Deixei o regador de lado e sentei-me numa das cadeiras de jardim. Ele sentou-se à minha frente, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Eu sei que você está com raiva de mim. Você tem todo o direito. O que eu fiz foi errado. Eu não deveria ter pegado o dinheiro sem a sua permissão. Mas, mãe, preciso que você entenda que eu fiz isso porque não tinha outra escolha. Os pais da Jéssica iam ficar na rua. Que tipo de genro eu seria se os deixasse sofrer quando eu podia ajudar? O tipo de genro que respeita a própria mãe, respondi sem hesitar. O tipo de filho que não rouba para causar boa impressão nos sogros. Matthew olhou para baixo. Por um instante, pensei que talvez tivesse conseguido romper aquela armadura de justificativas que ele havia construído em torno de suas ações. Mas então ele olhou para cima e vi que não havia nenhum remorso genuíno em seus olhos. Havia apenas exaustão, frustração por ter que se explicar. Olha, mãe, eu sei que cometi um erro. Mas já passou. O dinheiro já foi usado. Susan e Robert conseguiram pagar a dívida e agora estão bem. Não podemos simplesmente deixar isso para trás e seguir em frente?
Siga em frente, Matthew. Você me roubou $5.000 no total. 5.000, e agora está me pedindo para esquecer como se não fosse nada. Vou te devolver cada centavo. Só me dê um tempo. Eu já te dei meu tempo. Eu te dei minha confiança. Eu te dei acesso à minha casa, à minha vida, a tudo que eu tenho. E tudo o que você fez foi se aproveitar. Ele ficou em silêncio, olhando para o jardim. Continuei falando porque precisava que ele me ouvisse, mesmo sabendo que provavelmente ele não estava realmente prestando atenção às minhas palavras. Sabe o que dói mais, Matthew? Não é o dinheiro. Dinheiro pode ser reposto. O que dói é perceber que, para você, eu sou apenas um meio para conseguir o que você quer. Eu não sou sua mãe. Sou seu caixa eletrônico pessoal. Não diga isso, mãe. Você sabe que eu te amo. Amor sem respeito não é amor. É manipulação. Matthew suspirou, visivelmente irritado com o rumo da conversa. Levantou-se e caminhou alguns passos em direção à cerca do jardim, virando-me as costas. Susan quer te conhecer melhor, disse-lhe de repente, mudando de assunto. Ela vai comemorar o aniversário dela no próximo sábado. Uma pequena reunião, só com a família mais próxima. Jéssica e eu queremos que você venha. A ideia de passar uma tarde com os sogros de Matthew, as mesmas pessoas para quem ele havia dado meu dinheiro sem me consultar, era absurda. Mas algo em seu pedido soava mais como uma ordem disfarçada de convite, como se minha presença fosse obrigatória, parte de um plano maior que eu ainda não conseguia compreender. Não acho que seja uma boa ideia. Mãe, por favor. É importante para Jéssica. Ela quer muito que você se integre mais à família dela. Além disso, seria uma boa oportunidade para você ver que a Susan e o Robert são boas pessoas. Talvez assim você entenda por que era tão importante para mim ajudá-los. Havia algo em sua insistência que me incomodava. Mas eu também estava cansada de brigar, cansada da tensão constante. E uma parte de mim, uma parte tola e esperançosa, pensava que talvez, se eu conhecesse melhor esses sogros, se eu visse a situação deles com meus próprios olhos, eu pudesse encontrar alguma paz com o que havia acontecido. Tudo bem, eu disse finalmente, eu vou. O sorriso que surgiu no rosto de Matthew era de triunfo, não de alegria. Eu deveria ter percebido naquele momento. Deveria ter sentido que algo estava errado, mas não senti. Eu ainda queria acreditar que meu filho era capaz de agir com boas intenções. O sábado chegou rápido demais. Matthew me buscou de carro às 16 horas. Jéssica estava no banco do passageiro, usando um vestido elegante e maquiagem impecável. Ela me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. O apartamento de Susan e Robert ficava num bairro modesto, a uns 30 minutos do meu. Era um apartamento pequeno num prédio antigo, com paredes que precisavam de pintura e um elevador que fazia barulhos preocupantes. Quando chegamos, várias pessoas já estavam reunidas na sala de estar. Música, risos e o cheiro de comida caseira preenchiam o ar. Susan me cumprimentou com um abraço exagerado, como se fôssemos amigas de longa data. Ela era uma mulher da minha idade, talvez 1 ou 2 anos mais nova, com o cabelo tingido de um castanho artificial e um sorriso largo demais para ser genuíno. Eleanor, que alegria a sua presença. Matthew nos contou muito sobre você. Fiquei pensando no que exatamente Matthew tinha lhes contado. Provavelmente nada de bom. Robert, seu marido, era um homem corpulento, de voz alta e modos rudes. Ele apertou minha mão com muita força e me conduziu até a sala de estar, onde os outros convidados conversavam animadamente. Fui apresentada a tias, primos, vizinhos. Todos pareciam se conhecer há anos. Eu era claramente a estranha naquele grupo. Durante a primeira hora, tudo correu normalmente. Comi alguma coisa, tomei um refrigerante e troquei algumas palavras educadas com algumas pessoas. Matthew e Jéssica estavam sempre por perto, observando e certificando-se de que eu estava confortável, ou pelo menos era essa a impressão. Mas então, depois de cortarem o bolo e quando as pessoas começaram a relaxar com mais alguns drinks, Robert ergueu o copo e pediu silêncio. Quero fazer um brinde, anunciou ele com sua voz estrondosa. A minha esposa Susan, que completou 65 anos hoje, continua sendo a mulher mais linda e astuta que conheço. Todos riram e aplaudiram.
Eu também sorri educadamente, esperando que o brinde terminasse logo para que eu pudesse voltar ao meu canto tranquilo. Mas Robert não havia terminado, e acrescentou: também quero fazer um brinde por estarmos aqui em nossa casa, apesar das dificuldades, porque, graças a certas pessoas generosas, conseguimos superar tudo e celebrar este dia em família. Ele lançou um olhar significativo para Matthew, que sorriu sem graça. Alguns convidados murmuraram em aprovação. Eu senti que algo ruim estava prestes a acontecer. É claro que existem pessoas que são generosas por vontade própria, continuou Robert, com um tom que começava a soar zombeteiro. E existem pessoas que são generosas porque não têm outra escolha. Pessoas que têm tanto dinheiro guardado que nem sabem o que fazer com ele. Mas se fazem de difíceis quando a própria família precisa de ajuda. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Várias pessoas voltaram o olhar para mim. Robert permaneceu de pé, com um copo erguido e um sorriso que revelava exatamente o que pensava de mim. Há pessoas que vivem sozinhas em casas enormes, continuou ele, e agora sua voz tinha um tom cortante, com quartos vazios e contas bancárias recheadas. Mas elas não têm coração suficiente para ajudar os outros. Pessoas que se apegam ao dinheiro como se fossem levá-lo para o túmulo. Permaneci completamente imóvel. Senti os olhares de todos fixos em mim. Matthew encarava o chão. Jéssica segurava o copo com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Ainda bem que meu genro tem mais humanidade do que a própria mãe, concluiu Robert, finalmente abaixando o copo. É por isso que estamos aqui hoje, porque Matthew sabe o que significa família. Alguns convidados ergueram seus copos em silêncio, visivelmente desconfortáveis. Outros simplesmente desviaram o olhar. Permaneci sentada, sentindo a humilhação queimar minha pele, a raiva subir pela minha garganta como lava quente. Mas não disse nada. Não gritei. Não me levantei para ir embora. Apenas olhei para Matthew. Meu filho, meu próprio filho, estava ao lado de Robert, de cabeça baixa, sem dizer uma única palavra em minha defesa. A viagem de volta para casa foi a mais longa da minha vida. Matthew dirigia em silêncio, com as mãos firmemente agarradas ao volante. Jéssica olhava pela janela, evitando qualquer contato visual comigo pelo retrovisor. Sentei-me no banco de trás, com o olhar fixo na nuca do meu filho, pensando em como tinha chegado a esse ponto, como tinha criado um homem incapaz de defender a própria mãe. Não disse uma única palavra durante toda a viagem. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque tinha demais. E sabia que, se abrisse a boca, tudo o que sairia seria puro veneno. Então, guardei-a e esperei. Observei. Quando finalmente chegamos à minha casa, Matthew parou o carro no portão, mas não desligou o motor. Ele ia me deixar lá e ir embora como se nada tivesse acontecido. Como se o que acabará de ocorrer fosse normal, aceitável. Abri a porta do carro e, antes de sair, me virei para ele. Da próxima vez que alguém me humilhar na frente de outras pessoas e você ficar aí parado em silêncio, será a última vez que você me verá. Minha voz saiu calma, quase suave. Mas o peso daquelas palavras fez com que Matthew finalmente se virasse para me olhar. Vi algo em seus olhos. Talvez surpresa, talvez medo, mas não vi remorso. Mãe, eu não quero ouvir isso agora, Matthew. Preciso que você vá embora. Saí do carro e fechei a porta sem esperar por uma resposta. Caminhei até minha casa sem olhar para trás. Só ouvi o motor do carro arrancar quando já estava dentro de casa e com a porta trancada. Não consegui dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Robert zombando de mim, os risos abafados dos convidados, o silêncio covarde do meu filho. Senti-me traída de uma forma que nunca havia experimentado antes. Não era apenas o dinheiro roubado. Não eram apenas as mentiras. Era a absoluta falta de respeito, a certeza de que para Matthew eu era descartável. Um obstáculo inconveniente entre ele e a aprovação de seus sogros. Passaram-se 3 semanas sem que Matthew viesse me visitar. 3 semanas de silêncio absoluto. Eu não liguei para ele. Ele não me ligou. Era como se ambos estivéssemos esperando que o outro desse o primeiro passo, que o outro admitisse o seu erro. Mas eu sabia que esse dia não chegaria.
Matthew não acreditava que tivesse feito nada de errado. Na cabeça dele, eu era errada por não entender, por não ser mais flexível, por não me sacrificar sem reclamar pela felicidade dele e da esposa. Numa manhã de sábado, enquanto tomava o café da manhã na minha cozinha, ouvi a campainha tocar. Não esperava visitas. Quando abri a porta, encontrei Sarah, irmã de Matthew, parada na minha soleira com uma pequena mala e um sorriso nervoso. Oi, Eleanor. Espero não estar te incomodando. Eu estava só de passagem pela cidade e pensei em ficar uns dias com você, sabe, para te fazer companhia. Sarah nunca havia demonstrado muito interesse em me visitar antes. Na verdade, mal nos víamos no Natal ou em aniversários de família. O fato de ela aparecer assim, sem avisar, com uma mala pronta, me deixou imediatamente desconfiado. De passagem para onde? Ah, eu tenho alguns negócios para resolver aqui perto. Achei que seria mais confortável ficar com vocês do que em um hotel. Somos família. Não, lá estava aquela palavra de novo. Família. O escudo universal para justificar qualquer abuso. Sarah, agradeço por ter pensado em mim, mas este não é um bom momento. Estou ocupado com vários assuntos pessoais. O sorriso dela congelou. Mas Eleanor, serão apenas 2 ou 3 noites. Não vou causar nenhum problema. Prometo. Além disso, Matthew me disse que você ficaria feliz em me ter por perto. Claro, Matthew. Ele estava por trás disso, enviando sua irmã como espiã, testando os limites, vendo se eu havia baixado a guarda. Mateus não tem autoridade para decidir quem entra na minha casa. E a minha resposta é não. A expressão de Sarah mudou completamente. A falsa doçura desapareceu e foi substituída por uma irritação mal disfarçada. Você está falando sério, Eleanor? Você mora sozinha nesta casa enorme e não pode hospedar a família por alguns dias? Que egoísmo. Esta é a minha casa, não um hotel. Matthew tinha razão sobre você. Você se tornou uma velha amargurada. Fechei a porta na cara dela sem dizer mais nada. Ouvi-a praguejar do outro lado antes de arrastar a mala para longe. Fiquei parada no corredor, com o coração acelerado, sentindo uma mistura de satisfação e preocupação. Satisfação por ter estabelecido um limite claro. Preocupação porque sabia que isso não ia terminar ali. E não terminou. No domingo à tarde, enquanto eu lia no jardim, ouvi vozes do outro lado do portão. Olhei para cima e vi um carro estacionado em frente à minha casa. Robert e Susan saíram carregando malas e bolsas. Matthew apareceu atrás deles com Jessica ao seu lado. Eles não esperaram que eu abrisse o portão. Matthew tinha uma cópia das chaves que eu lhe havia dado anos atrás, quando eu ainda confiava nele. Entraram todos juntos, como uma invasão coordenada, atravessando meu jardim como se fosse território deles. Levantei-me devagar, deixando o livro sobre a mesa. Observei-os aproximarem-se com uma calma que provavelmente os deixou nervosos. O que está acontecendo aqui? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Matthew deu um passo à frente, assumindo seu papel como porta-voz do grupo. Mãe, os pais da Jéssica precisam de um lugar para ficar por alguns dias. Houve um problema com o apartamento deles. Um vazamento de água danificou tudo enquanto está sendo consertado. Pensamos que eles poderiam ficar aqui. Vocês têm bastante espaço. Pensamos, quem exatamente? Todos nós. É a decisão lógica. Vocês são a família deles agora. Eu não decidi nada. E eles não são minha família. Susan deu um passo à frente com aquele sorriso condescendente que eu já achava insuportável. Eleanor, por favor. É só por alguns dias. Não vamos incomodar. Aliás, podemos ajudar com a casa, com as compras, com o que você precisar. Não preciso de ajuda. Preciso de privacidade, e você não é bem-vindo aqui. O silêncio que se seguiu foi tenso. Robert deixou cair a mala com um baque surdo, visivelmente irritado. Não consigo acreditar na sua atitude. Depois de tudo que o Matthew fez por nós, usando o próprio dinheiro. Meu dinheiro. Eu o interrompi. Ele usou meu dinheiro. Dinheiro que ele roubou da minha conta sem minha permissão. Então,
Não me venha com essa história de generosidade. Matthew empalideceu. Jéssica trocou um olhar nervoso com a mãe. Claramente, Susan e Robert não sabiam toda a verdade sobre a origem daqueles $2.000. Não importa de onde veio o dinheiro, disse Susan rapidamente, tentando retomar o controle da situação. O importante é que precisamos da sua ajuda agora. Somos uma família, Eleanor. Famílias se apoiam em momentos difíceis. As famílias se respeitam, respondi, com uma voz tão fria que até eu me surpreendi. E nenhum de vocês me mostrou o mínimo respeito desde o dia em que nos conhecemos. Virei-me para Matthew. Quero todos fora da minha propriedade agora. E devolvam-me as chaves da minha casa. Mãe, você está exagerando na reação às chaves. Mateus, agora. Algo no meu tom de voz deve tê-lo feito entender que eu não estava brincando. Ele lentamente enfiou a mão no bolso e tirou o chaveiro. Colocou-o sobre a mesa do jardim sem me olhar nos olhos. Saiam, eu disse, apontando para o portão. Todos vocês, e não voltem a menos que eu os convide. Robert soltou uma risada amarga. Você é uma mulher sem coração. Uma pessoa egoísta que prefere viver sozinha em seu palácio a ajudar a própria família. Esta casa não é um palácio. É a minha casa. A casa que construí com o meu trabalho, com o meu esforço, com o suor de anos de sacrifício. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de entrar aqui sem a minha permissão e me fazer sentir culpado por proteger o que é meu. Susan abriu a boca para argumentar, mas Jéssica a segurou pelo braço. Mãe, vamos embora. Isso não faz sentido. Um a um, eles pegaram suas coisas e caminharam até o portão. Matthew foi o último a se mover. Ele parou na minha frente, com uma expressão de incredulidade no rosto. Não acredito que você esteja fazendo isso. Não acredito que você tentou. Ele saiu sem dizer mais nada. Eu os vi se afastarem do meu jardim, entrarem no carro e irem embora. Quando o som do motor se perdeu na distância, tranquei o portão e voltei para casa. Pela primeira vez em semanas, senti que conseguia respirar. Os dias que se seguiram foram estranhamente calmos. Minha casa era minha novamente, só minha, sem visitas inesperadas, sem exigências disfarçadas de pedidos, sem olhares de reprovação. Retornei à minha rotina com um alívio que não sentia há meses. Regava minhas plantas todas as manhãs, preparava meu café sem pressa e lia no jardim durante as tardes. Era como se eu tivesse recuperado uma parte de mim que estava perdida. Mas essa paz teve um preço. E esse preço foi a certeza de que eu havia perdido meu filho. Não fisicamente, mas emocionalmente. O laço que nos unia havia se rompido. Ou talvez apenas tivesse sido revelado como sempre fora, frágil, condicional, construído sobre expectativas que eu não estava mais disposta a atender. Certa tarde, enquanto tomava chá na cozinha, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me fez pegar o telefone. Eleanor Vance. Era uma voz feminina, educada, mas com um tom autoritário que imediatamente me deixou em alerta. Sim, é ela quem está falando. Liguei para Matthew para lhe contar, não porque precisasse da sua permissão, mas porque senti que ele merecia saber e ver as consequências dos seus atos. Ele atendeu ao terceiro toque, com a voz cansada. Mãe? Matthew, recebi uma proposta de emprego em outra cidade. É um projeto importante. Eu ficaria fora por vários meses, talvez mais. Houve um longo silêncio. Quando ele falou, sua voz soava diferente, vulnerável, assustada. Você vai embora. Você vai me deixar. Você já me deixou, Matthew. Há muito tempo, quando decidiu que sua lealdade era com a família de Jéssica e não comigo. Mãe, eu nunca quis isso. Não importa o que você queria. Importa o que você fez. E o que você fez foi quebrar minha confiança repetidas vezes. Então sim, estou considerando ir embora, recomeçar do zero, bem longe de tudo isso. Por favor, não. Podemos resolver as coisas. Eu posso mudar. É isso mesmo, Matthew. Acho que você não consegue. E eu não tenho energia para ficar esperando. Desliguei antes que ele pudesse responder. Naquela noite, enquanto lia o e-mail da organização, tomei uma decisão.
Eu não ia embora. Não porque Matthew tivesse me pedido para não ir, mas porque esta casa era minha, esta terra era minha, esta vida era minha, e eu não ia ser expulsa da minha própria casa por ninguém. Se alguém tivesse que ir embora, não seria eu. Respondi ao e-mail da organização comunitária, agradecendo a oferta, mas recusando o convite. Escrevi que tinha assuntos pessoais para resolver aqui na minha cidade, na minha casa. Não mencionei que esses assuntos pessoais tinham um nome e um rosto. Não mencionei que acabará de decidir que não ia fugir da minha própria vida. Eu estava parada junto à janela do meu quarto, olhando para o jardim que eu cultivara por anos, as flores que eu mesma plantara, as árvores que cresceram comigo. Esta casa tinha a minha essência em cada canto. Eu chorar aqui. Eu rir aqui. Eu envelhecer aqui. Eu não ia abandoná-la por medo ou exaustão. Eu não ia entregar essa vitória a eles. Os dias seguintes foram silenciosos, quase silenciosos demais. Matthew não ligou mais depois da nossa última conversa. Não mandou mensagens. Não apareceu na minha porta. Era como se tivesse decidido me punir com a sua ausência, esperando que eu cedesse, que a saudade fosse tanta que eu acabasse cedendo a todas as suas exigências. Mas eu não desmoronei. Cada dia que passava sem ele me tornava mais forte, mais convicta da minha decisão. Comecei a apreciar a solidão que antes me aterrorizava. Cozinhava só para mim, assistia aos filmes que queria, organizava meu tempo sem ter que dar satisfação a ninguém. Foi libertador. Até que, numa tarde de julho, 2 meses depois de os ter expulsado de casa, o telefone tocou. Desta vez era um número que reconheci. Matthew, mãe, preciso falar com você. É urgente. Por favor. Havia algo em sua voz que me fez parar. Não era manipulação. Era desespero genuíno. O que aconteceu? É o Robert, pai da Jéssica. Ele está doente. Precisa de uma cirurgia cardíaca. É sério, mãe? Muito sério. Esperei em silêncio, sabendo o que viria a seguir. A cirurgia custa $15.000. O seguro só cobre parte dela. Precisamos de mais $8.000 para poder realizá-la. Se ele não fizer a cirurgia logo, os médicos disseram que ele pode não sobreviver. E você está me ligando. Por quê? Porque não temos mais ninguém. Mamãe, Jéssica e eu já gastamos todas as nossas economias. Susan não tem dinheiro. Os irmãos de Jéssica também não podem ajudar. Você é nossa última opção. Nossa última opção. Essas palavras ecoavam na minha cabeça com uma clareza dolorosa. Eu não era a primeira opção dele. Eu não era alguém a quem Matthew recorria por me valorizar ou respeitar. Eu era o último recurso, o plano B, a pessoa a quem ele só ligava quando tudo mais falhava. Matthew, sinto muito pelo que está acontecendo com Robert. De verdade. Mas não vou te dar esse dinheiro. Houve um silêncio tão profundo que pensei que ele tivesse desligado. Mas então ouvi sua respiração curta e ofegante, como se estivesse segurando as lágrimas. Por quê, mãe? Por que você é tão cruel? Não estou sendo cruel. Estou sendo realista. Já gastei minha saúde e meu dinheiro com pessoas que não souberam ser gratas. Com pessoas que me humilharam, roubaram de mim, me desrespeitaram. Agora esse dinheiro é para mim, para minha velhice, para minha paz de espírito, para o meu futuro, não para salvar um homem que me insultou na própria casa dele enquanto você ficou em silêncio. Ele estava bêbado naquele dia. Ele não fez por mal. Isso não muda nada, Matthew. Palavras ditas embriagadas são pensamentos sóbrios. E naquele dia, Robert deixou bem claro o que pensa de mim. Por que eu iria querer ajudar alguém assim? Porque ele é um ser humano. Porque ele está doente. Porque a vida dele está em risco. E porque ele é o pai da sua esposa. Eu entendo isso. Mas isso não faz dele minha responsabilidade. Matthew explodiu. Sua voz se elevou, carregada de raiva e frustração. Você é egoísta, uma mulher fria e sem coração. Você tem dinheiro parado no banco sem render nada. E prefere deixá-lo lá a salvar uma vida. Esse dinheiro está servindo para alguma coisa, Matthew. Está me dando segurança.
Está me permitindo dormir tranquilo, sabendo que se eu ficar doente, se precisar de uma cirurgia, se tiver uma emergência, poderei pagar por isso porque ninguém vai vir me resgatar. Ninguém vai bater na minha porta oferecendo ajuda altruísta. Eu te ajudaria. Você. A mesma pessoa que me roubou $5.000 e nunca me devolveu. A mesma pessoa que permitiu que seus sogros me insultassem na minha cara. A mesma pessoa que desapareceu por 2 meses porque você não conseguiu o que queria de mim. Me perdoe, filho, mas sua palavra não vale mais nada para mim. Ouvi um soluço do outro lado da linha. Matthew estava chorando. Uma parte de mim queria ceder. Queria dizer a ele que tudo ficaria bem, que encontraríamos uma solução. Mas a parte mais forte, a parte que aprendeu a se proteger, se manteve firme. Sinto muito, Matthew. Minha resposta é não. E desta vez, é definitiva. Desliguei o telefone antes que ele pudesse continuar falando. Minhas mãos tremiam. Meu coração disparava. Mas eu não me sentia culpada. Eu me sentia lúcida. Eu me sentia livre. Meia hora depois, recebi uma enxurrada de mensagens de texto. Primeiro, de Jéssica, implorando para que eu reconsiderasse, dizendo que o pai dela era um bom homem, que havia cometido erros, mas que não merecia morrer por eles. Depois, de Susan, com mensagens repletas de insultos e acusações. Ela me chamou de gananciosa, miserável, um monstro sem alma. Disse que um dia eu também ficaria doente sozinha e que ninguém viria me ajudar porque eu havia escolhido isso. Bloqueei todos os números deles, um por um, sem hesitar. Naquela noite, Vitória veio me visitar. Eu havia lhe contado por telefone o que tinha acontecido, e ela insistiu em vir me fazer companhia. Estávamos sentados na sala de estar com vinho e queijo, como 2 amigos que haviam sobrevivido a batalhas semelhantes. Você acha que eu fiz a coisa certa? Perguntei a ela, embora já soubesse a resposta. Acho que você fez a única coisa que podia fazer. Se proteger. Sinto-me péssimo. Um homem está doente, talvez morrendo, e eu tenho dinheiro para ajudá-lo, mas estou me recusando. Eleanor, escute com atenção. Você não é responsável pela saúde de Robert. Você não é responsável pelos problemas financeiros de Matthew e Jessica. Você não é responsável por consertar a vida de pessoas que a trataram como lixo. Sua única responsabilidade é consigo mesma. Mas é meu filho que está sofrendo. Seu filho está sofrendo as consequências de suas próprias decisões. Ele escolheu se casar com Jéssica. Ele escolheu se aliar aos sogros. Ele escolheu roubar de você e humilhá-la. Todas essas foram decisões dele. E agora ele terá que conviver com elas. Vitória tinha razão. Eu sabia disso. Mas isso não aliviou em nada o peso no meu peito. Passaram-se 3 semanas. Não tive notícias de Matthew durante esse tempo. Eu não sabia se Robert tinha feito a cirurgia, se tinha sobrevivido, se tinha morrido. Uma parte de mim queria saber. Outra parte preferia a ignorância. Até que numa manhã de sábado, enquanto eu regava minhas plantas, ouvi o barulho de um carro estacionando em frente à minha casa. Olhei para cima e vi Matthew saindo do veículo. Ele estava sozinho. Ele caminhou em direção ao portão com passos lentos, como se cada passo lhe custasse um esforço enorme. Abri o portão, mas não o convidei a entrar. Ficamos ali, frente a frente, separados por uma distância que parecia um abismo. Como está Robert? Perguntei finalmente. Ele sobreviveu. Conseguimos o dinheiro. Jéssica vendeu o carro dela. Susan penhorou as joias. Eu fiz um empréstimo que vou pagar por anos. Mas conseguimos. A cirurgia foi um sucesso. Ele está se recuperando. Senti um alívio inesperado. Não porque eu me importasse particularmente com Robert, mas porque isso significava que Matthew não poderia usar a morte do sogro dele contra mim para sempre. Fico feliz, eu disse sinceramente. Matthew olhou para mim com olhos cansados e vazios. Vim te contar uma coisa, mãe. Algo que eu deveria ter te contado há muito tempo. Esperei em silêncio. Você tem razão em tudo. Eu te tratei mal. Eu te usei. Eu te desrespeitei.
E o pior é que fiz isso conscientemente. Eu sabia que era errado, mas era conveniente para mim, então fiz mesmo assim. E agora estou pagando o preço. Qual o preço? Jéssica e eu estamos à beira do divórcio. Ela me culpa por não ter pedido sua ajuda. Ela diz: se eu fosse um filho melhor, você teria me ajudado. Susan não fala comigo. Robert também não. Todos me veem como um fracasso. E talvez eles tenham razão. Não disse nada. Não sabia o que dizer. Eu também vim te contar outra coisa, continuou ele, com a voz trêmula. Encontrei um apartamento para alugar. Vou me mudar. Para longe da Jéssica, para longe da família dela, para longe de todo esse desastre. Preciso recomeçar. Preciso descobrir quem eu sou sem toda essa pressão. Parece ótimo, respondi sinceramente. É isso aí. Parece ótimo. O que você quer que eu diga, Matthew? Que estou orgulhosa. Que te perdoo. Não estou pronta para nenhuma dessas coisas. Mas fico feliz que você esteja tomando decisões por si mesmo, mesmo que sejam dolorosas. Ele apenas me encarou, com uma expressão de total derrota. Matthew estava parado ali na minha frente, esperando por algo mais. Uma palavra de conforto, talvez, uma promessa de que tudo ficaria bem. Mas eu não tinha mais nada para lhe dar. Eu havia gasto toda a minha compaixão, toda a minha paciência, toda a minha capacidade de perdoar sem consequências. O que restava era apenas uma versão mais dura de mim mesma, uma versão que havia aprendido a impor limites, mesmo quando doía. É só isso? Perguntou ele finalmente, com a voz quase inaudível. O que mais você esperava, Matthew? Não sei. Talvez para você me dizer que ainda me ama, que ainda sou seu filho apesar de tudo. Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos que um dia foram de um menino correndo por este mesmo jardim, me abraçando quando tinha pesadelos, me dizendo que eu era a melhor mãe do mundo. Você sempre será meu filho. Isso não muda. Mas amar sem respeito é apenas uma forma de se machucar. E eu não estou mais disposta a me machucar por ninguém, nem mesmo por você. Matthew assentiu lentamente, como se finalmente tivesse entendido algo que vinha tentando negar há meses. Virou-se e caminhou até seu carro. Eu o vi partir pela segunda vez. Mas desta vez foi diferente. Desta vez não senti culpa. Senti apenas uma tristeza profunda e pura, como a quietude após a tempestade. As semanas que se seguiram foram estranhamente tranquilas. Matthew cumpriu sua palavra e se mudou para seu próprio apartamento. Não tive mais notícias de Jéssica ou de seus pais. Foi como se todo aquele capítulo da minha vida tivesse se encerrado abruptamente, me deixando diante de um novo começo que eu não havia pedido, mas que precisava desesperadamente. Comecei a sair mais. Voltei a frequentar uma aula de yoga que havia abandonado anos atrás. Entrei para um clube de leitura na biblioteca local. Conheci novas pessoas. Pessoas que não sabiam nada sobre meu passado com Matthew. Pessoas que me viam simplesmente como Eleanor, uma mulher de 68 anos com seus próprios interesses e uma vida inteira pela frente. Vitória continuou sendo minha confidente, minha amiga mais próxima. Certa tarde, enquanto tomávamos café em sua casa, ela me disse algo que ficou gravado em minha memória. Sabe o que eu mais admiro em você, Eleanor? Você não se tornou amarga. Muitas mulheres na sua situação teriam se isolado do mundo, teriam transformado sua dor em ressentimento. Mas você escolheu crescer. Você escolheu seguir em frente. Nem sempre me sinto assim, admiti. Às vezes acordo no meio da noite e me pergunto se fiz a coisa certa. Se fui muito dura, se deveria ter dado mais uma chance ao Matthew. Esses momentos de dúvida são normais. Mas olhe para você agora. Você está mais vivo do que nunca. Mais você mesmo. Isso não é prova suficiente de que você tomou a decisão certa? Ela tinha razão. Pela primeira vez em anos, me senti completa. Eu não precisava da aprovação do meu filho para saber o meu valor. Eu não precisava me sacrificar para me sentir útil. Eu era suficiente apenas sendo eu mesma. Mas, como acontece frequentemente na vida, a calmaria nunca dura para sempre.
Numa tarde de terça-feira, 3 meses após nossa última conversa, Matthew apareceu novamente à minha porta. Desta vez, ele não estava sozinho. Trouxe consigo Sarah, sua irmã, que me cumprimentou com um sorriso tímido. Mãe, podemos entrar? Precisamos falar com você sobre algo importante. Hesitei. Cada fibra do meu ser me dizia para dizer não, para fechar a porta e deixá-los do lado de fora. Mas havia algo na expressão de Matthew que me fez reconsiderar. Não era manipulação. Era algo como um nervosismo genuíno. Deixei-os entrar. Sentamo-nos na sala de estar. Sarah mexia as mãos inquieta, visivelmente desconfortável. Matthew falou primeiro. Mãe, Sarah e eu temos conversado muito ultimamente sobre o que aconteceu, sobre como te tratamos, e nós dois queremos pedir desculpas de verdade. Sarah assentiu rapidamente. É verdade, Eleanor. Eu me comportei muito mal quando simplesmente apareci esperando que você me acolhesse. Não foi justo. Bem, Matthew me contou tudo o que aconteceu com o dinheiro e a família de Jessica. Eu não sabia de nada disso. Se soubesse, teria falado com ele. Por que você está realmente aqui? Perguntei, cansado de preâmbulos. Matthew respirou fundo. Vim propor algo. Um novo começo, uma forma de reconstruir o que destruímos. Quero que apaguemos tudo. Que recomecemos do zero, como se nada disso tivesse acontecido. Não dá para recomeçar quando se tem uma dívida de $5.000 no meio do caminho. É exatamente isso. Quero te devolver esse dinheiro. Não tenho tudo agora, mas posso começar a te pagar mensalmente. $200 por mês até quitar completamente a dívida. A oferta me pegou de surpresa. Não por ser generosa. Não era. $200 por mês significava mais de 2 anos de pagamentos. Mas era a primeira vez que Matthew reconhecia formalmente a dívida. A primeira vez que ele apresentava números e prazos concretos. E o que você quer em troca? Nada. Só quero que você me dê uma chance de provar que posso mudar. Que posso ser o filho que você merece. Olhei para Sarah, que permaneceu em silêncio. E qual é o seu papel nisso? Vim apenas para apoiar meu irmão e também para pedir desculpas a você. Sei que não temos um relacionamento próximo, mas gostaria que isso mudasse. Gostaria que fossemos uma família de verdade. Havia sinceridade em suas palavras, ou pelo menos parecia haver. Mas eu havia aprendido a desconfiar de promessas bonitas. Promessas só valiam a pena se fossem respaldadas por ações consistentes. Aceito os pagamentos, disse finalmente, mas com condições. Nada de visita surpresa. Nada de pedidos adicionais de dinheiro. Nada de envolver terceiros em nosso relacionamento. Se você quer reconstruir a confiança, terá que fazer isso com ações, não com palavras. Matthew assentiu com entusiasmo. Claro, mãe, como você quiser. Eles foram embora meia hora depois. Matthew me deixou um envelope com os primeiros $200 em dinheiro. Fiquei olhando para aquele envelope por um longo tempo depois que eles foram embora, me perguntando se era realmente possível que as pessoas mudassem. Se Matthew conseguiria cumprir sua promessa, se eu poderia algum dia confiar nele novamente. Nos 2 meses seguintes, Matthew cumpriu a promessa. Exatamente a cada 30 dias, ele aparecia na minha porta com um envelope contendo $200. Ele nunca ficava muito tempo. Simplesmente me entregava o dinheiro. Trocávamos algumas palavras educadas sobre o tempo ou sobre o trabalho dele, e então ele ia embora. Era mecânico, quase transacional, mas pelo menos era consistente. Comecei a relaxar um pouco, pensando que talvez, só talvez, Matthew estivesse mesmo tentando mudar, que talvez desta vez fosse diferente, até outubro chegar. Matthew chegou na data de sempre, mas desta vez tinha uma expressão mais animada do que o normal. Ele me entregou o envelope com o dinheiro e depois me deu um sorriso que me deixou em alerta máximo. Mãe, tem uma coisa que eu quero te contar. Boas notícias. Que novidades? Jéssica e eu decidimos dar mais uma chance. Vamos tentar salvar nosso casamento. Ela vai morar no apartamento comigo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Fico feliz por você. E tem mais.
Os pais dela ainda estão com problemas financeiros depois da cirurgia. As contas médicas foram altíssimas e o apartamento deles ainda tem problemas com mofo. Então, pensamos que talvez eles pudessem ficar conosco por um tempo, até se reerguerem financeiramente. Ali estava. O verdadeiro motivo da visita, o verdadeiro motivo de 2 meses de pagamentos pontuais. Era mais uma estratégia, mais uma forma de me amolecer para que eu pedisse algo. E você está me dizendo isso por quê? Porque o apartamento que estou alugando é pequeno, tem apenas um quarto. Não há espaço para 4 pessoas. E eu pensei que, bem, talvez você pudesse me ajudar. Não. A palavra escapou da minha boca antes mesmo que ele pudesse terminar a frase. Mãe, você nem imagina o que eu ia perguntar. Eu sei exatamente o que você ia perguntar. E a resposta é não. Eles não virão morar aqui. Nem Jéssica, nem você, e certamente não Susan e Robert. Eu não ia perguntar isso. Eu só ia perguntar se você poderia me emprestar dinheiro para um apartamento maior por alguns meses, até que a situação financeira deles se estabilize. Te emprestar dinheiro. Matthew, você ainda me deve quase $4.000 e agora quer que eu te empreste mais? É diferente, mãe. Desta vez seria um empréstimo de verdade, com contrato assinado e juros, se você quiser. Tudo legal. A resposta continua sendo não. Sua expressão mudou. A máscara do filho arrependido caiu, revelando a frustração por baixo. Por que você é assim? Por que você não pode simplesmente ajudar sua família quando eles precisam de você? Porque eu já ajudei e fui roubado, enganado e humilhado. Quantas vezes preciso repetir a mesma história para que você entenda que não vou cair na mesma armadilha de novo? Matthew levantou-se abruptamente. Eu sabia que você não tinha mudado nada. Você continua sendo a mesma mulher egoísta de sempre. E você continua sendo o mesmo manipulador de sempre. A única diferença é que agora eu sei como reconhecer isso. Ele saiu furioso da minha casa, batendo a porta. Após aquele encontro, passaram-se 2 semanas sem notícias de Matthew. 2 semanas de silêncio que, estranhamente, me confortaram. Eu já não esperava nada dele. Já não me surpreendia com a sua capacidade de recair nos mesmos padrões. Era como assistir a um filme que já se viu vezes demais. Conhecer cada cena antes mesmo de acontecer. Eu me concentrei na minha vida, na minha rotina, nas pequenas alegrias que aprendi a valorizar. Minhas plantas estavam crescendo lindamente no jardim. As tardes de leitura no pátio haviam se tornado meu momento favorito do dia. Eu havia encontrado paz na simplicidade, em não ter que me justificar para ninguém, em não ter que medir cada palavra para evitar conflitos. Mas então, numa quarta-feira à tarde, enquanto organizava alguns documentos na minha mesa, encontrei algo que me deixou arrepiada. Era um contrato de aluguel escondido entre recibos antigos e papéis diversos. Um contrato em nome de Matthew, datado de 5 meses atrás. 5 meses. Isso significa que ele havia alugado aquele apartamento muito antes da nossa grande briga. Muito antes de ele me dizer que precisava ir embora para recomeçar. Li o documento inteiro, sentindo a raiva crescer no meu peito a cada linha. Matthew havia assinado um contrato de aluguel de 12 meses para um apartamento de 2 quartos. 2 quartos, não o pequeno estúdio que ele havia me descrito. E a data de início coincidia exatamente com a época em que ele começara a trazer Jéssica e os pais dela à minha casa com mais frequência. Tudo tinha sido planejado. Tudo calculado. Matthew vinha preparando sua fuga enquanto tentava tomar posse da minha casa. Ele criou um plano B fingindo que eu era sua única opção. E o pior é que ele provavelmente usou mais do meu dinheiro roubado para pagar o depósito e os primeiros meses de aluguel. Liguei imediatamente para Matthew. Ele atendeu depois de alguns toques, com voz cautelosa. Mãe? Encontrei seu contrato de aluguel, o verdadeiro, não a história que você me contou. Houve um longo silêncio, tão longo que por um momento pensei que ele tivesse desligado. Mãe, deixe-me explicar. Explicar o quê, Matthew? Que você mentiu para mim de novo? Que você ficou me enganando esse tempo todo enquanto tinha uma casa perfeitamente habitável esperando por você? Não é o que você está pensando. Aluguei aquele lugar por precaução. Eu não sabia como as coisas iriam se desenrolar entre nós. Precisava ter um plano B.
Um plano B? Sabe o que isso me diz? Que você nunca teve a verdadeira intenção de consertar as coisas. Que tudo o que você me disse, cada pedido de desculpas, cada promessa, foi apenas para me manter como sua rede de segurança enquanto você construía sua vida sem mim. Não é bem assim, mãe. Eu queria que as coisas dessem certo, mas também precisava me proteger. O que você queria que eu fizesse? Que eu ficasse sem nada se decidisse me expulsar de vez? Você queria que eu confiasse em você enquanto você não confiava em mim. Você queria que eu acreditasse em você enquanto você já estava planejando seu próximo passo. Você não vê como isso é doentio? Foi você quem pôs fim à nossa relação, mãe. Foi você quem deixou claro que eu não tinha mais lugar na sua vida. O que eu deveria fazer? Ficar esperando na rua na esperança de que você mudasse de ideia? Você deveria ter sido honesto. Você deveria ter me dito a verdade. Mas isso parece ser impossível para você. Matthew soltou uma risada amarga. A verdade? Quer a verdade? A verdade é que aluguei aquele apartamento porque sabia que esse momento eventualmente chegaria. O momento em que você se cansaria de mim e fecharia a porta na minha cara. Porque é isso que você faz, mãe. Você impõe condições impossíveis e, quando não as cumprimos, você nos descarta, assim como fez com o papai antes de ele morrer. Aquelas últimas palavras me atingiram como um tapa. O que seu pai tem a ver com isso? Tudo. Papai passou os últimos anos da vida tentando te agradar, tentando ser suficiente para você, e nunca conseguiu. Sempre havia algo para criticar, algo para melhorar, e agora você está fazendo a mesma coisa comigo. Seu pai era um bom homem que me respeitava. Algo que você claramente nunca aprendeu a fazer. Papai tinha medo de você, mamãe. Assim como eu. Por isso ele nunca te contradisse. Por isso ele aceitava tudo o que você dizia sem questionar. Não era respeito. Era resignação. Cada palavra era como um veneno concebido para me fazer duvidar, para me fazer sentir culpada, para distorcer a história e me transformar na vilã da sua narrativa. E a parte mais terrível era que uma pequena parte de mim se perguntava se ele tinha razão. Se eu tinha sido dura demais, inflexível demais, exigente demais. Se você realmente acredita nisso, eu disse, com a voz trêmula, então é melhor não conversarmos mais, porque não há como consertar algo quando as bases são tão diferentes. Talvez você tenha razão, respondeu Matthew. E, pela primeira vez em toda a nossa conversa, sua voz soou sincera. Talvez nunca tenhamos tido uma chance de verdade. Talvez sempre tenhamos estado destinados a terminar assim. Talvez, repeti. Ele desligou sem se despedir. Sentei-me à minha mesa, com o contrato ainda nas mãos, sentindo um vazio que não sabia como preencher. Teria sido dura demais? Teria exigido demais? Ou teria simplesmente tentado me proteger de alguém que estava determinado a me magoar? Liguei para a Vitória. Precisava ouvir a voz de alguém que realmente me conhecesse, que pudesse me dar uma nova perspectiva sem me julgar. Eleanor, escute com atenção, disse ela depois que eu lhe contei tudo. Matthew está tentando manipulá-la novamente. Ele está usando a memória do seu marido para fazer você se sentir culpada. Ele está tentando fazer você duvidar de si mesma para que baixe a guarda. Não caia no jogo dele. E se ele estiver certo? E se eu tiver sido uma mãe terrível? Uma mãe terrível não teria trabalhado por 42 anos para lhe dar um teto sobre a cabeça. Uma mãe terrível não teria perdoado o primeiro roubo. Uma mãe terrível não teria suportado a humilhação pública com dignidade. Você não é perfeita, Eleanor. Nenhuma mãe é. Mas você não é a vilã que Matthew quer pintar. Suas palavras me trouxeram alguma paz, mas não completamente. As dúvidas ainda estavam lá, sussurrando em minha mente durante as noites insones. Passaram-se mais 2 semanas. 2 semanas em que tentei processar tudo o que tinha acontecido, encontrar sentido numa relação que parecia irreparavelmente destruída. Comecei a aceitar que talvez Matthew e eu nunca mais tivéssemos um relacionamento normal. Que talvez o melhor para nós dois fosse manter distância. Até que, no sábado de abril, exatamente 1 ano depois de tudo ter começado, ouvi o som de vários carros estacionando em frente à minha casa. Olhei pela janela e senti o mundo parar.
Lá estava Matthew saindo do carro. Atrás dele, Jéssica, e atrás dela, Susan e Robert carregando malas grandes, e mais atrás, Sarah com seus 2 filhos pequenos, também com bagagem. Eles caminhavam todos em direção ao meu portão como uma procissão organizada, como um exército se preparando para a invasão final. Matthew tinha uma chave na mão. Minha chave, aquela que eu lhe pedirá para devolver meses atrás. De alguma forma, ele a havia copiado antes de me entregar. Ou talvez nunca tivesse me dado a original. Não importava mais. O que importava era que eles estavam entrando na minha propriedade sem minha permissão, levando todos os seus pertences e com a clara intenção de ficar. Desci as escadas correndo e cheguei à porta da frente bem na hora em que Matthew a estava abrindo. Me posicionei na frente dele, bloqueando a passagem. O que você pensa que está fazendo? Matthew olhou para mim com uma expressão que era meio desafio, meio súplica. Mãe, precisamos conversar. Todos nós precisamos de um lugar para ficar. As coisas ficaram complicadas. O proprietário me expulsou. Os pais da Jéssica perderam a casa. A Sarah está passando por um divórcio difícil. Não temos para onde ir. E você decidiu que minha casa era a solução sem nem mesmo me consultar? Não tivemos tempo de te consultar. Tudo aconteceu muito rápido. Mas vamos lá, mãe. Veja o lado bom. Sua casa é grande. Tem espaço suficiente para todos. Os pais da Jéssica podem ficar no segundo andar. A Sarah e as crianças no quarto de hóspedes do primeiro andar. Eu e a Jéssica no meu antigo quarto. Seremos uma verdadeira família, todos juntos, nos apoiando mutuamente. Olhei por cima do ombro de Matthew para a equipe que esperava atrás dele. Robert estava de braços cruzados, com uma expressão desafiadora. Susan segurava uma mala com uma mão e se abanava com a outra, como se toda aquela confusão a estivesse exaurindo. Jéssica encarava o chão, visivelmente desconfortável, mas sem fazer nada para mudar a situação. Sarah tentava acalmar os filhos, que corriam pelo meu jardim sem permissão. E naquele instante, enquanto observava aquela cena surreal, algo dentro de mim se rompeu. Não foi tristeza. Não foi raiva. Foi clareza absoluta. Cristalina. Definitiva. Olhei Matthew diretamente nos olhos e disse algo que fez todos congelarem completamente. Que bom que sua casa é tão grande, mãe. Os pais da Jéssica vão morar no segundo andar, e o primeiro andar será para a irmã dela e as crianças. Somos família. É sua obrigação acolhê-los sem dizer uma palavra. Matthew disse essas palavras com uma naturalidade que seria cômica se não fosse tão ofensiva. Como se tivesse acabado de resolver um simples problema de matemática, como se minha casa, meu espaço, minha vida fossem simplesmente recursos disponíveis para sua conveniência. Ele não pediu permissão. Não demonstrou respeito. Simplesmente decidiu que as coisas seriam assim. Permaneci completamente imóvel, olhando para ele. O silêncio se estendeu por um tempo que pareceu uma eternidade. Matthew aguardava uma resposta, provavelmente uma explosão de raiva, talvez lágrimas de frustração. Robert e Susan observavam com expressões de satisfação mal disfarçadas, como se já tivessem vencido aquela batalha. Sarah abraçava os filhos, preparando-se para entrar. Jéssica permanecia com o olhar fixo no chão, incapaz de encarar o que estava acontecendo. E então, com uma voz tão calma que até me surpreendeu, eu disse as palavras que mudariam tudo. Perfeito. Então todos ficam. Todos, menos você, Matthew. Sai agora. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Matthew olhou para mim como se eu tivesse acabado de falar em uma língua desconhecida. O quê? O que você disse? Você disse que minha casa é grande, e você tem razão. É grande. É espaçosa e é minha. Toda minha. Então, aqui está a minha decisão. Todos podem ficar. Susan e Robert no segundo andar. Sarah e os filhos dela no primeiro andar. Jéssica também pode ficar, se quiser. Mas você, Matthew, saia da minha propriedade imediatamente. E amanhã de manhã, sem falta, darei início ao processo legal para recuperar cada centavo que você me roubou, mais juros, mais indenização.
Vou contratar o melhor advogado que eu puder encontrar e vou garantir que você pague por todas as consequências dos seus atos. Matthew deu um passo para trás, com o rosto pálido. Mãe, você não pode estar falando sério. Nunca estive tão séria em toda a minha vida. Foi você quem tomou a decisão de trazer todas essas pessoas para minha casa sem me consultar? Foi você quem decidiu que eu não merecia respeito, que a minha opinião não importava, que os meus limites não existiam. Agora estou tomando a minha própria decisão, e a minha decisão é que você saia da minha vida para sempre. Robert deu um passo à frente, com uma expressão confusa. Espere, você está dizendo que podemos ficar? Claro, disse Matthew, sua família. E se vocês são família, merecem um teto sobre suas cabeças. Então, podem vir, tragam suas malas, se instalem, façam da minha casa o seu lar. Só há uma condição: Matthew não entra. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca mais. Susan e Robert se entreolharam, visivelmente perplexos com essa reviravolta inesperada. Sarah havia parado de tentar controlar os filhos e nos observava com os olhos arregalados. Matthew se virou para Jéssica, buscando apoio. Você vai permitir isso? Vai deixar ela me expulsar assim? Jéssica finalmente ergueu o olhar. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Matthew, eu não sei o que dizer. Isso é demais. Jéssica, eu sou seu marido. Você deveria estar do meu lado. Estive do seu lado o tempo todo. Quando você pegou o dinheiro da sua mãe sem me contar. Quando você a humilhou na casa dos meus pais. Quando você planejou tudo isso sem se importar com os sentimentos dela. Eu sempre estive do seu lado. Mas isso está errado e acho que você sabe disso. Matthew olhou para ela com uma expressão de absoluta traição. Então, virou-se para a irmã. Sarah, você também vai ficar aí parada em silêncio? Sarah olhou para baixo. Matthew, me desculpe, mas preciso de um lugar para meus filhos. E se Eleanor estiver se oferecendo? Vocês são todos traidores, todos vocês. Não somos traidores, eu disse, com voz firme. Estamos simplesmente aceitando sua proposta. Você disse que esta casa era grande o suficiente para todos, e é. Só não inclui espaço para alguém que provou repetidas vezes que não sabe o que significa respeitar a própria mãe. Matthew olhou para mim com uma mistura de raiva, dor e algo parecido com medo. Ele percebeu que havia perdido, que seu plano mestre havia fracassado da maneira mais inesperada possível. Você não pode fazer isso, ele sussurrou. Mas sua voz já não demonstrava nenhuma convicção. Eu posso e estou. Agora saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. A polícia? Você chamaria a polícia para o seu próprio filho? Eu chamaria a polícia se alguém invadisse minha casa sem permissão, usando uma chave que copiou ilegalmente. Você escolhe, meu filho, que sai por vontade própria, ou um criminoso, que é escoltado para fora pelas autoridades. Matthew abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Ele apenas ficou ali parado, tremendo, com os olhos cheios de lágrimas que se recusava a derramar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou e caminhou até seu carro. Todos o observamos em silêncio. Ele entrou no veículo, bateu a porta e ficou sentado ali por vários minutos. Eu conseguia ver sua silhueta através do para-brisa, com a cabeça apoiada no volante. Uma parte de mim queria sair correndo, abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas a parte mais forte, a parte que aprendeu a se proteger, permaneceu firme. Finalmente, Matthew ligou o motor e foi embora. Eu o observei desaparecer rua abaixo até que o som do carro sumiu completamente. Voltei-me para o grupo que ainda estava de pé no meu jardim, todos com expressões de absoluto choque. Agora, eu disse, com a voz calma, mas firme. Preciso que todos vocês ouçam com muita atenção o que vou dizer. Ninguém vai ficar nesta casa. Nem Susan, nem Robert, nem Sarah, nem as crianças, nem Jéssica. Vocês têm exatamente 5 minutos para juntar suas coisas e sair da minha propriedade. Se não o fizerem, desta vez chamarei a polícia de verdade. Robert explodiu. Vocês nos enganaram. Disseram que podíamos ficar. Eu disse isso para que Matthew entendesse o absurdo da proposta dele, para que ele sentisse ao menos uma fração da dor e da traição que me fez sentir durante todo esse tempo.
Mas agora o show acabou. Vá embora. Susan apontou o dedo para mim, o rosto vermelho de fúria. Você é uma bruxa manipuladora, uma mulher sem coração. Você fez isso com o seu próprio filho. Mostrei ao meu próprio filho as consequências de seus atos. Ensinei-o que ele não pode continuar usando as pessoas sem esperar que elas eventualmente revidem. E agora estou ensinando a vocês a mesma lição. Esta é a minha casa, o meu espaço, o meu santuário. E nenhum de vocês é bem-vindo aqui. Sarah reuniu seus filhos rapidamente. Desculpe, Eleanor. Não deveríamos ter vindo assim. Você tem razão. Isso foi errado. Eu sei, respondi simplesmente. Um a um, eles pegaram suas malas e se dirigiram para seus carros. Jéssica foi a última a se mudar. Ela se aproximou de mim antes de ir embora. Eleanor, eu sinto muito por tudo. Matthew me convenceu de que isso era uma boa ideia. Ele disse que, no fundo, você queria que voltássemos, que você só precisava de alguém para tomar a iniciativa. Ele mentiu para mim também. Eu sei, repeti. E agora você precisa decidir se quer continuar apoiando alguém que mente para conseguir o que quer. Jéssica assentiu lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Acho que já sei a resposta para essa pergunta. Ela saiu sem dizer mais nada. Quando o último carro desapareceu de vista, tranquei o portão, troquei todas as fechaduras da casa e finalmente pude respirar. Naquela noite, sentei-me no meu pátio com uma xícara de chá quente. O céu estava limpo, repleto de estrelas que brilhavam com uma intensidade que eu não via há muito tempo. A brisa fresca roçava minha pele. Tudo estava silencioso, tranquilo. Pensei em Matthew, no menino que ele fora, no homem em que se tornará, em todas as oportunidades que lhe dei, em todas as vezes que o perdoei, na esperança de uma mudança que nunca aconteceu. E, pela primeira vez, não senti culpa pelo que tinha feito. Não senti arrependimento. Senti apenas alívio. Levantei-me e caminhei pela minha casa, pelos meus quartos, pelo meu jardim, por cada canto que havia sido invadido, ameaçado, quase roubado. Mas agora era minha novamente, completamente minha. E enquanto observava o nascer do sol da minha janela na manhã seguinte, compreendi algo fundamental. Passei tanto tempo me preocupando em ser uma boa mãe que me esqueci de ser boa comigo mesma. Sacrifiquei minha paz, minha dignidade, minha felicidade, tentando manter unida uma família que estava determinada a se autodestruir. Mas não mais. Depois de tantas batalhas, tanta decepção e dor, finalmente aprendi a lição mais importante: amar sem respeito é apenas um caminho lento e doloroso para perder a paz. E eu já tinha perdido o suficiente. Chegou a hora de recuperar tudo que me havia sido tirado, começando pela minha própria vida. Matthew nunca mais voltou. Ouvi dizer que ele e Jéssica se divorciaram 3 meses depois, que ele teve que declarar falência por causa das dívidas acumuladas e que finalmente teve que enfrentar as consequências de todos os seus atos sem ninguém para salvá-lo. E segui em frente. Vivi cada dia nos meus próprios termos, sem me desculpar por me proteger, sem me sentir culpada por escolher a mim mesma. Porque, no fim das contas, a paz não é algo que se negocia. É algo que se defende.